A paz do Senhor a todos. Para nós constitui em uma grande alegria estar aqui essa noite para liberar uma palavra profética a todos vocês que estão nos acompanhando aí do seu lar ou da onde você esteja nesse momento. Nosso desejo, com certeza, era que a igreja estivesse aberta e que você, juntamente com a sua família, pudesse estar aqui essa noite. Mas devido às situações em que o mundo se encontra e as adversidades que o mundo está enfrentando, coube a nós nos adaptarmos rapidamente e usarmos uma modalidade como essa, para não perdermos as oportunidades de abençoar as vidas através da palavra de Deus. Eu farei uso aqui de um texto sagrado, baseado no livro de Juízes, no capítulo de número 6, onde nós temos a história de um homem que foi chamado por Deus para enfrentar um grande desafio e uma grande adversidade na sua época, por nome Gideão. Eu vou ler algum trecho aqui da história desse homem e logo depois nós estaremos aqui desenvolvendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu lerei juntamente com você essa noite Juízes capítulo de número 6 e os versos de número 11 até o de número 15, para ganharmos tempo. Vamos ler aqui esses versículos da Bíblia Sagrada e logo depois estaremos fazendo uma reflexão com você e com a sua família. Compartilhe, divulgue, ajude a edificar vida neste momento. Talvez você que está aí online e conhece uma pessoa que está vivendo momentos difíceis, não está conseguindo entender a situação, o momento em que o mundo atravessa, envie agora o link desse culto, dessa live, para que ele possa acessar juntamente conosco e participar juntamente e ser abençoado por Deus. O texto que vamos ler diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Briesita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no largar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ao lermos a história do livro de Juízes, nós precisamos ter em mente algumas questões. Uma das questões a ter em mente é que essa história ocorreu por um período aproximadamente de 350 anos dentro da história e da biografia do povo de Deus por nome Israel. A história desse livro é uma história em que nos revela como foi a vida do povo de Deus após a liderança de Josué e o período em que eles viveram na terra então que Deus havia prometido a eles e a sua nação. A história do livro de Juízes provavelmente foi escrito pelo homem de Deus, o profeta Samuel, que vai fazer os registros dessas biografias que aqui estão escritas, provavelmente no início do período monárquico, ou no pré-início desse período que vai se iniciar pelo rei Saul. Quando nós lemos a história de Juízes, nós vamos perceber que a dinâmica dessa literatura compõe a biografia de 12 juízes, e dentre os 12 nós temos uma mulher que faz parte dessa história, a irmã Débora. Mas olhando particularmente para a história de Gideão, nós vamos ver que ela tem algumas características e algumas nuances que nós podemos encaixar perfeitamente dentro do contexto
que estamos vivendo nos dias atuais. O contexto histórico que Gideão está vivendo é um contexto de muita luta, de muita adversidade, e que Deus vai usar toda essa dificuldade, adversidade, para despertar a vocação, o chamado de Gideão e o propósito que Deus tinha através da sua vida para a nação de Israel. Quando eu olho Deus vocacionando Gideão para esta missão, eu percebo que nesse contexto de dificuldade, de luta e de retaliação no que diz respeito à limitação de movimento que nós estamos tendo na nossa nação, nós vamos ter que aprender que, embora com todas essas dificuldades e adversidades, Deus está trabalhando e despertando em nós um chamado para libertarmos vidas nesse tempo de crise. Quando eu olho para tudo isso, eu aprendo que Deus já havia informado essa nação por 7 anos que eles deveriam se despertar para então atender esse propósito de libertação. Mas a história diz para nós que, ao invés de atender a demanda da vocação de Deus, eles criaram um jeito de se adaptar àquela situação de crise. A história diz no capítulo de número 6, os versos iniciais que eu não li, que eles começaram a cavar buracos em cavernas e se adaptaram em viver a meia crise. Isso é muito perigoso. Nós, como igreja de Deus e vocacionados de Deus, temos que entender o nosso papel, o nosso propósito, e nós não devemos nos acostumar com a crise. Nós devemos enfrentar a crise, nós devemos lutar em meio à crise, mas nós não devemos criar essa moldura e essa modalidade e estilo de vida para viver diante dessas adversidades. Pensando nisso, Deus havia enviado um profeta. Esse profeta verbaliza para a nação e, pelo que nós acreditamos, Deus havia dito principalmente a Gideão acerca da sua missão e da sua responsabilidade. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel se escondia e, por se esconder, passou então a alimentar pessoas que não trabalhavam, pessoas que viviam um estilo de vida nômade e que, quando sabia que a nação de Israel estava no tempo de colheita e de recolher tudo aquilo que havia semeado, eles então avançavam com as suas tropas e levavam todo o produto de subsistência de Israel. É nesse momento em que Deus vai aparecer na história, vai visitar Gideão e vai quebrar alguns princípios na vida de Gideão, para que Gideão entenda que Deus tinha um potencial incrível na sua vida. Olhando para você que me acompanha por essa live, eu percebo que Deus está trabalhando nessa dinâmica de crise, nessa dinâmica de adversidade. E Deus, com certeza, literalmente essa noite, está indo aí dentro da tua casa e te convocando para esse desafio, para esse momento de adversidade. Nós estamos acostumados a ser chamados por Deus em momentos quando as coisas estão indo muito bem, enquanto as coisas estavam meio agradáveis. Nós nos acostumamos a essa modalidade, mas parece que Deus está nos dando um choque de fé nesses últimos dias e nos convocando em meio a essa crise para fazer a diferença. Quando Deus aparece a Gideão, eu aprendo que Deus vai quebrar em Gideão e vai quebrar na nossa vida, primeiro, algumas adversidades. A primeira adversidade que Deus vai quebrar ao chamar Gideão e chamar a sua igreja nesse tempo de crise é com relação à sua visão terrena. Se nós quisermos atender o chamado de Deus em meio à crise e quisermos viver com a visão terrena, nós não vamos cumprir essa visão e essa vocação. Ao olhar para Gideão, eu aprendo que ele está um pouco desmotivado, que ele está um pouco desacreditado. Então ele vai modular a sua visão, a situação que ele se encontra no meio da nação, e vai fazer tudo o que cabe a ele fazer para tentar sobreviver. Em meio à crise, Deus não quer que nós somente sobrevivemos. Deus quer que a gente desenvolva o potencial incrível que Ele tem na nossa vida e na nossa vida. Porque se nós, em meio à crise, como estamos vivendo, e como a que Gideão viveu, só pensarmos nas coisas terrenas, nós ficaremos muito aquém, muito longe do propósito que Deus tem para a nossa vida e para a nossa vida. Eu aprendo que Paulo disse à igreja de Corinto, no capítulo 15, versículo 19, que se eles esperassem
em Deus somente nessa vida, eles se tornariam os mais miseráveis de todos os homens. Qual é o problema de Gideão? É que ele esperava que Deus fizesse algo miraculoso, como havia feito na biografia de Israel quando Deus os arrancou do Egito. O nosso problema é que em todas as crises, nós acreditamos que Deus usará sempre os mesmos métodos, as mesmas fórmulas. É aí que a gente se engana. Deus está querendo despertar você, Deus está querendo despertar a sua família, Deus está querendo despertar a sua casa para esse momento de crise. Quando nós olhamos para tudo isso, nós aprendemos o seguinte, olha, que ao quebrar essa visão terrena, Deus precisa quebrar outra coisa na vida de Gideão, que é a visão que ele tinha de si mesmo. Eu não tenho dúvida de que muitos de nós estamos, nesses dias atuais, traçando uma visão de nós mesmos. Talvez existem muitas pessoas aqui, ou que estão me ouvindo, que estão projetando, olha, isso é decorrente de alguma situação que eu não soube aproveitar no passado, ou é alguma falha que eu cometi no passado e eu não consigo entender por que é que estou no meio de todas essas coisas. Em meio à crise, nós modulamos uma visão de nós mesmos e nós então traçamos algum mecanismo da seguinte ideia: nós estamos baixo demais ou limitados demais para atuar mediante as adversidades que a situação atual nos impõe. Quando nós olhamos para Gideão, eu aprendo que ele tinha uma visão muito simplista de si mesmo. Nós, como igreja, não podemos ficar abaixo da visão que Deus tem para nós. Você precisa erguer a cabeça em meio a essa crise. A visão que Deus tem de você é muito mais ampla. Note que Deus havia saído do céu e de uma forma teofânica, o próprio Deus havia descido debaixo daquele carvalho para observar Gideão. Isso sintetiza dizer que Gideão tinha uma visão distorcida do que Deus tinha para a sua vida. Nesse momento de crise, é muito perigoso. Nós queremos distorcer o que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos fugir da responsabilidade que Deus tem para a nossa vida. E queremos achar que Deus usará outras pessoas, ao invés de nós, para cumprir um grande ato e uma grande ação miraculosa nos dias de hoje. Quando eu olho para isso, eu aprendo que quando nós temos esse tipo de visão da nossa vida, nós criamos algumas barreiras, nós criamos algumas limitações. Olha, se a crise já é uma situação difícil, e se você ficar criando algumas barreiras com relação ao que Deus tem para a sua vida, vai tornar as coisas muito mais difíceis. Às vezes a síndrome de que eu não posso, do que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, não ajuda em nada na situação atual que o mundo, que a igreja e que eu e a sua família enfrentamos. Está na hora de nós olharmos para nós e vermos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, isso significa dizer que há muito potencial de Deus para ser usado nesse momento. Quando eu olho para tudo isso, eu aprendo o seguinte, que Deus estava dizendo para Gideão que confiava nele. Que Deus estava dizendo para Gideão que Deus queria fazer algo novo na vida dele. Sabe qual é a grande palavra de Deus para você essa noite? Que Deus está dizendo para você, olha, eu acredito em você. Eu acredito que você vai entender que eu estou te chamando nesse momento. E que você não vai pensar simplesmente em sobreviver, em manter a sua família, em pensar em si próprio. Existe muita gente dependendo da sua atitude com relação à chamada de Deus. Se nós pensarmos em simplesmente nos mantermos vivos em meio a essa crise, existem muitas pessoas que serão tragadas pela morte, que serão ceifadas pelas impossibilidades de não ter nenhuma esperança. Deus então olha para Gideão e diz para ele que tem uma visão ao seu respeito. Quando eu analiso isso, eu penso na visão que Deus tem de nós. A visão que Deus tem de nós é sempre maior do que a visão que o mundo tem ao nosso respeito. Nós temos que, nesses dias atuais, começarmos a olhar para a Bíblia e ver que diante da Bíblia Sagrada, Deus tem uma visão totalmente diferenciada ao nosso respeito. Deus tem uma visão totalmente singular ao nosso respeito. Visão essa que a Bíblia mostra que Deus não se contentou simplesmente em contemplar Gideão do céu.
Deus desceu até onde Gideão estava, porque a visão que Gideão representava para Deus era uma visão que chamava a atenção de Deus. Era de alguém que decidiu lutar em meio à crise. Era a decisão de alguém que resolveu encarar a realidade e poder fazer o que era possível para poder, em meio àquela situação de adversidade, manter-se vivo e manter a sua fé e a sua esperança para com relação à sua família. Quando eu olho para isso, eu penso que Deus está olhando para Gideão e analisando o seguinte: olha, Gideão tem vigor, Gideão tem força, mas a sua visão em salvar só trigo não é a visão que eu tenho para ele. Em tempos de crise, meu irmão, minha irmã, você que é membro aqui da Assembleia de Deus do Paranaguá-Mirim, ou você de qualquer parte da cidade de Joinville, ou de alguma outra região que estará assistindo essa mensagem, Deus está dizendo: em tempos de crise, é tempo de se preocupar bem mais com o trigo. Aleluia! Deus tem vidas para nos dar as mãos nesse tempo de crise. E Deus quer usar essas mãos que você tem se preocupado nesses últimos dias, em manter a subsistência da sua família, em pensar em como a sua casa vai se manter, em como a sua família vai ser sustentada. Deus está dizendo: eu preciso dessas mãos. Mas não é simplesmente para malhar trigo, não é simplesmente para pensar somente na parte física. Eu preciso dessas mãos para trabalhar e para realizar, aleluia, uma grande produtividade e uma grande obra nos dias atuais. Quando eu olho para isso, eu aprendo algumas coisas acerca da pessoa, da vida e do indivíduo Gideão. Olha que coisa interessante. Você sabia que Gideão é considerado o maior juiz da literatura do livro de Juízes? Isso significa dizer que nenhuma outra pessoa na história do livro dos Juízes ocupou tanto espaço como o próprio Gideão. Isso significa que, embora a crise queira nos diminuir, queira nos achatar, queira limitar a nossa atitude, as nossas ações, mediante a essa limitação social, Deus está dizendo que, embora tudo isso ocorra, embora tudo isso exista, Deus está dizendo: eu posso ampliar a sua realidade, eu posso ampliar a sua perspectiva, eu posso fazer com que a sua perspectiva vá além desse limite social que colocaram para você. Quando eu olho para isso, eu aprendo que a presença de Deus na vida de Gideão em meio à crise, ela é uma presença visível. Você sabia que nenhum outro juiz na literatura do livro de Juízes teve a presença real de Deus? Deus só apareceu a pessoa de Gideão em meio a essa crise. Sabe o que eu percebo? Que o mundo está em colapso, que as pessoas estão sem esperança, mas Deus está dizendo à sua igreja, Deus está dizendo àqueles que têm fé: eu vou aparecer a vocês de forma visível em meio a essa crise. O mundo busca uma solução do governo, o mundo tenta buscar uma vacina, mas nós temos o antídoto que ajuda a suportar essa adversidade. Eu estou aqui na qualidade de um profeta de Deus. Eu não estou aqui simplesmente fazendo um culto, uma live, porque não nos há uma outra possibilidade, não. A minha perspectiva não é essa, quando se trata de Deus, da sua palavra e da sua obra. A palavra de Deus é que Deus vai mudar muitas coisas na nossa vida. Eu tenho a absoluta certeza de que as coisas não serão como era antigamente. Muitas pessoas terão a sua mente mudada, a sua perspectiva espiritual mudada, porque Deus, em meio a essa crise, vai lhe aparecer de forma visível e dizer para ele: olha, você precisa entender que o teu plano, a tua obra, os teus projetos são importantes, mas o que eu tenho para você é bem maior do que o mundo pode te oferecer e pode lhe dar. Quando eu olho para isso, eu aprendo o seguinte: que Deus vai mudar o nome de Gideão. Deus não só vai mudar a sua história, meu amigo e minha amiga ouvinte e que nos assiste nessa transmissão, Deus também vai mudar algumas coisas pessoais em você.
você. É lógico que Deus não vai ao cartório de Joinville ou ao cartório que você foi registrado e vai mudar o seu nome. Não é esse sentido, mas Deus mudou. Deus pegou o Gideão, que não tinha perspectiva, e mudou o nome dele para Jerubaal, mudou o nome dele para cortador de lenha. Deus está dizendo a nós essa noite, Deus está dizendo, é para a gente cortar lenha, é para a gente manter o altar com fogo, é para a gente manter o fogo aceso, aleluia, porque a ordem de Deus é, não deixe o fogo da fé apagar, não deixe a esperança das promessas de Deus serem anuladas, porque em meio à crise, Deus transforma a nossa vida de forma sobrenatural. Eu sinto uma presença de Deus maravilhosa. Quando eu olho para Gideão, eu aprendo outra coisa. Gideão é um homem trabalhador. Gideão não é alguém que quer se encostar na crise, sabe? Que existe muitas pessoas que em meio à crise quer se encostar, quer encontrar uma maneira só de existir, de sobreviver. Gideão não é esse tipo. A mensagem de Gideão para a igreja essa noite é que nós precisamos trabalhar. Talvez nós temos que descer ao largar. Não dá para trilhar trigo, não dá para bater trigo em meio, àquelas possibilidades que tínhamos. Então nós temos que usar os métodos que tem, as fórmulas que tem. O que agora nos é proporcional, nós temos que ajudar, nós temos que usar, nós temos que interagir, nós temos que atender a demanda da nossa necessidade. Quando eu olho para isso, eu aprendo o seguinte, que quando a igreja trabalha, o céu olha. Quando a igreja não trabalha, o céu não olha. Note que a figura que está trabalhando nessa região, nesse tempo de crise, para salvar os trigos dos medianitas, é Gideão. Então logo Deus se aparece àquele que trabalha. Eu quero dizer para você, meu irmão, quem sabe você está trabalhando, você está lutando, e Deus está dizendo, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo a tua força, eu estou vendo o seu vigor. Talvez você queria estar aqui essa noite na Assembleia de Deus do Paranaguamirim, dando uns pulos, dando uns glória a Deus, cantando com o pastor Jefferson, com o pastor Itamar, celebrando com um grupo de louvor, mas isso quer dizer que aí na tua casa você não possa sentir a presença do Espírito. Eu sinto Ele aqui, eu sinto uma alegria, um gozo, uma ação de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui no altar do Paranaguamirim, que você conhece muito bem, que os pastores se assentavam aqui, ou voltarão se assentar aqui atrás, a minha retaguarda, e nós estamos aqui malhando trigo, nós estamos aqui rachando lenha, nós estamos aqui sacrificando para que você e a sua família e a sua casa seja edificada pelo poder e pela palavra de Deus. Mas por que Gideão está trabalhando? Por que Gideão trabalha, irmão Cid? Por quê? Porque Gideão é um homem de fé. Vamos lá, se em meio à crise que estamos vivendo no país e no mundo, a gente perder a vontade de trabalhar, isso significa que a nossa fé naufragou. E Gideão não, Gideão tem fé. O que eu malhar, o que eu trabalhar, eu vou conseguir salvar. Deus está dizendo, a igreja pode salvar muitas coisas nesses dias de crise. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não podem anular o projeto de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Gideão sabia, essa terra foi dada a Abraão, essa terra foi dada a Isaac, essa terra foi dada a Jacó, e o decreto de Deus é que se trabalharmos e semearmos, colheremos nela, e recolheremos no nosso celeiro. Deus está dizendo, essa terra foi dada à igreja, embora a igreja não vai ficar aqui de forma permanente, passageira, porque o arrebatamento está sendo preparado para todos nós, mas eu aprendo que aqui ainda vamos colher muita coisa, aqui ainda vamos produzir muitas coisas, e isso é sinal de fé. Olha só, já estamos avançando para o final. Quando eu olho para isso, eu aprendo que Gideão é um homem espiritual. Em tempos de crise, nós teremos duas classes de pessoa: os naturais, os carnais e os espirituais. Os naturais são levados pelo sistema da vida. A sua perspectiva é que o governo lhe dê a solução. Nós não estamos com isso também anulando a responsabilidade ou desconsiderando o valor dos nossos governantes. Muito pelo contrário. Paulo, ao escrever a sua epístola a Tito, diz que nós devemos nos orientar, sermos submissos e orarmos por nossas autoridades constituídas. Mas nós sabemos
sabemos que isso está numa esfera bem mais ampla do que os governos humanos podem resolver, porque senão já o teriam feito. Isso significa que nós saímos do âmbito natural e entramos no âmbito espiritual, que é o âmbito que Deus deseja que nós tenhamos. Gideão é um homem espiritual. Eu quero dizer que a igreja é espiritual, a igreja que aceita a vocação de Deus, a igreja que trabalha, é a igreja que atrai Deus em meio à crise, é a igreja que entende que é possível fazer algumas coisas em meio às crises. O que significa ser um homem espiritual? Significa que a gente não compreende essas coisas que estão à nossa volta ocorrendo de forma natural. Nós entramos no mundo espiritual, e quando nós entramos assim como igreja, significa que a gente discerne muita coisa, a gente consegue dividir, colocar bem as coisas em seu devido lugar. Mas como igreja, eles olham para a gente e não conseguem entender como pode. Eles não deveriam estar tristes, eles não deveriam estar angustiados, eles não deveriam estar abalados, eles não deveriam estar desmotivados, porque o Deus que eles cultuam dizem que livraria eles de todas as coisas. Aí é que muitas pessoas que não conhecem a Deus se enganam. Deus não só nos livra de muitas coisas, como Deus nos livra dentro de muitas coisas. E a dinâmica de Deus, assim como foi para Gideão e está sendo para a Assembleia de Deus e para as igrejas do Brasil e do mundo, para os servos e servas de Deus, é que em meio a essa crise Deus vai nos livrar. Eu quero crer, aleluia, que a crise vai passar, as marcas vão ficar, mas a perspectiva do céu aumentará na nossa vida e no nosso coração. Quando eu olho para isso, eu aprendo uma coisa para encerrar aqui essa noite. Eu quero dizer para você que Deus que viu Gideão debaixo daquele carvalho, significa dizer para você que me ouve essa noite, que o nosso Deus vê tudo. Deus está vendo o Brasil, Deus está vendo as igrejas do Brasil e do mundo fechada, Deus está sentado no mesmo trono de glória. Deus delega e demanda as suas deliberações, as suas atividades, melhor dizendo, as suas delegações de ordem, sentado no mesmo trono. Trono esse que Daniel viu, trono esse que Estevão viu, trono esse que o próprio Cristo assentou à destra do Pai. Deus está vendo a nossa situação. Talvez você esteja dentro de casa e se pergunta essa noite: será que Deus está vendo? Será que Deus está realmente se preocupando com a gente aqui? Porque em meio à crise, sabe o que a gente começa a pensar? Pensar em desistir. Infelizmente tem pessoas nesses dias de adversidade que está pensando em desistir, pensando em regredir, pensando em voltar atrás, porque acredita ele que essa dificuldade é demais para a ação divina. Mas Deus está dizendo essa noite: não, olha só, Gideão, eu sou um Deus que tudo vejo, e eu não vim aqui simplesmente para te visitar. Eu quero dizer essa noite para você que me ouve: Deus não está indo simplesmente na tua casa te visitar. Deus está indo aí para lhe renovar. Deus está indo aí para tocar o teu espírito. Deus está indo aí para te levantar dessa perspectiva terrena e dizer para você: prepara a buzina, prepara o cântaro, prepara a valente do Senhor, porque Deus está separando aqueles que atenderão a sua chamada em meio à crise e aqueles que não conseguirão entender o que estava 300. Sabe o que eu percebo aqui essa noite? E o conjunto ali para dizendo: eu não estou só lhe vendo em meio a essa crise, estou vendo, sabe o que? Vendo o exército sendo levantado. Deus